Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao programa Registros Ufológicos da NASA, número 12. Você está no canal Jackson Camargo. Hoje vamos conhecer registros ufológicos da Gemini 5. Mas antes de a gente conhecer um pouquinho dessa missão, se inscreve no nosso canal, deixa o seu likezinho, deixa seus comentários, deixa suas perguntas, compartilhe nas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, compartilhe lá no Instagram. Vamos expandir esse conhecimento aí para todo mundo, né? Muito bem, missão Gemini 5. Foi a seguinte missão, foi a terceira missão do programa Gemini, com o objetivo de testar equipamentos, cápsulas, trajes, manobras para o programa Apollo, que visava colocar o homem na Lua. O programa Gemini 5 foi ao espaço, a missão Gemini 5 foi ao espaço em 24 de agosto de 1965, com os astronautas Charles Conrad e Gordon Cooper. E ao longo de quase 8 dias de missão, a cápsula fez 120 órbitas, ou seja, 120 voltas ao redor do planeta Terra. E essa foi a primeira missão que tinha por objetivo se aproximar de um outro corpo espacial da NASA, um outro foguete que foi lançado para servir de orientação, digamos assim, né? A missão era se aproximar dessa cápsula espacial, eles conseguiram cumprir os objetivos da missão e também fazer alguns testes na área de medicina espacial, né? Também foram testes bem sucedidos. A cápsula chegou a 330 km de altitude e obteve aí, durante seu voo, 412 fotografias de ótima qualidade e algumas horas de filmagem. Destas 412 fotografias, 7 registram estranhos objetos próximos à cápsula espacial. Tá? Mas o que é interessante nessa missão é que essa missão também teve trechos de gravação, trechos de comunicações que vazaram da NASA. Tá? E aí, assim como na Gemini 4, eu resolvi buscar essas transcrições, olhei nos documentos oficiais da NASA e encontrei, né, essas comunicações presentes nesses documentos. Antes de a gente aprofundar nas fotos, então eu quero mostrar qual era o trecho que nós tínhamos na comunidade ufológica, que foram supostamente vazados pela agência espacial. Tá? Nós vamos fazer uma comparação. Vamos corrigir alguns pontos ali e vamos expandir esse conhecimento. Então são 2 trechos específicos de gravações que circulam no meio ufológico desde a época em que a missão ocorreu. Então, os voos espaciais, você tem os astronautas, no programa Gemini eram 2 astronautas em missão, e na superfície, no centro de comando da NASA, havia vários técnicos, cada técnico responsável por um determinado aspecto. Né? Um era especialista em medicina, outro era especialista em determinado circuito de instrumentos da cápsula, outro cuidava da trajetória e assim por diante. Cada um tinha a sua responsabilidade. Tudo isso era gerenciado pelo Dr. Christopher Kraft, que era o comandante no centro de comando naquele momento, digamos assim. Então ele era responsável pela comunicação, passando orientações com os astronautas, como se fosse um controlador de voo. Né? E aí ele chamou os astronautas e falou assim: garotos, alguma coisa voa junto com vocês. E aí o astronauta, até então um astronauta que não era identificado, fala assim: aguarde. Negativo, por que pergunto? Então ele pediu o aguarde para olhar lá para fora, e aí ele informa que não havia nada e perguntou, né, o motivo. E aí o Dr. Christopher Kraft teria falado assim, nesses termos: temos uma imagem no radar. Trata-se de um objeto espacial tripulado juntamente com vocês a umas 2 a 10 mil jardas de distância. 2.000 a 10 mil jardas de distância. Esse é o primeiro trecho da comunicação. O segundo trecho de comunicações seria esse aqui. Então o centro de controle chama a cápsula, né? Gemini 5, Gemini 5, aqui Houston. Aí o Gordon Cooper responderia: Houston, Gemini 5.
E o centro de controle: entendido, Gemini 5, aqui Houston, alertamos que temos detectado outro objeto que voa junto com vocês, enquanto sobrevoam os Estados Unidos. A distância é de 2.000 a 10.000 jardas da cápsula. Podem olhar e ver se localizam? Infelizmente não podemos dar a direção em que devem olhar. Aí o Gordon Cooper pergunta: a que horas é isso? Esse tipo de questionamento, a que horas é isso, é um sistema de orientação usado no meio militar, aéreo, náutico, também para indicar a direção em que um objeto estaria. Então é como se houvesse aquele relógio de ponteiro e o observador estivesse no centro do relógio. Então, olhando diretamente à frente seria 12 horas, olhando atrás seria 6 horas, lado direito seria 3 horas e lado esquerdo seria 9 horas. E nas posições intermediárias seriam as horas intermediárias. E aí então ele pergunta: que horas é isso? E aí o centro de controle não ouviu direito e perguntou: o que você disse? Que tamanho ou que horas? Aí o Gordon confirma: horas. Aí o centro de controle fala: bom, parece estar junto com vocês. É dessa forma que o estamos detectando, justamente ao seu lado. E o Gordon Cooper: entendido. Aí, nesse momento em que ocorreu esse avistamento, a cápsula estava saindo de alcance desse centro de controle e os astronautas deveriam contatar outro centro de controle. Então, prevendo essa situação, o centro de controle fala: vamos perdê-los dentro em pouco. Aqui, assim se perceberem algo, por que não o deixam registrado na próxima estação? Aí o Gordon Cooper: de acordo. E aí o centro de controle só complementa a informação, né? O retorno de radar era aproximadamente o mesmo que o de vocês, pelo menos em magnitude. Então, nós temos aí, nessa situação, algo inédito até então, né? Com o radar confirmando a presença de um objeto junto da cápsula espacial. Um objeto com o mesmo tamanho da cápsula espacial. Sendo assim, não poderia ser o foguete lançador, porque o foguete lançador era muito, muito maior do que a cápsula, né? Aí você está vendo uma foto do foguete antes do lançamento. Ali na ponta você tem aquela parte mais escura, aquele cone, é a cápsula da Gemini 5. E embaixo é todo o foguete. Então não poderia ser o foguete após o lançamento, né? Como poderiam alegar. Isso é um objeto não identificado, né? Essa comunicação toda nós encontramos nos boletins, nas transcrições de comunicações, né, nos documentos oficiais da NASA, que eram secretos e deixaram de ser secretos. Só que nós temos aí as duas partes. A primeira parte, em que o controlador de voo fala que o radar captou um objeto espacial tripulado, essa informação ela não é verdadeira. Ela não consta nas transcrições, em primeiro lugar. E em segundo lugar, não há como você dizer que um objeto captado no radar seja tripulado. Se você pegar um drone que não seja tripulado e uma aeronave tripulada, o radar vai só indicar aquele ponto, né? Vai captar as aeronaves, vai ter a pontuação no radar, mas não vai dizer: ah, esse aqui é tripulado, esse aqui não é. O radar não tem como identificar o que é tripulado ou não, tá? Então o primeiro trecho que a gente ouviu ali falando de um objeto espacial tripulado, essa gravação, essa comunicação é fraude, não existe. Mas a segunda comunicação em que o astronauta fala, pede a orientação das horas, onde que estava esse objeto, essa é verdadeira, essa existe nos documentos realmente, tá? E é a única comunicação que a gente encontra nesses documentos que fala de avistamento ufológico nessa missão. Entretanto, nós temos as 7 fotografias, e são fotografias bastante interessantes e peculiares. Essa primeira que você está vendo, ela foi feita contra a superfície do planeta. O que você vê ali é uma forma sólida, física, fotografada contra a superfície, e você observa que existe um ponto central ali brilhante na cor vermelha. O objeto em si é azulado, mas no centro você percebe que existe algo avermelhado nesse artefato que nós temos ali. Esta segunda fotografia também é igualmente interessante, porque você tem a superfície do planeta, você tem uma cadeia de montanhas e você observa algo de cor azulada brilhante ali. Aí vem um cético e alega assim: ah, mas isso aí foi o flash
da câmera refletindo na tela, na janela, no momento da fotografia. E eu digo impossível. Por quê? Porque no espaço as câmeras são ajustadas para pegar menos luminosidade, né? Porque no espaço, como não tem atmosfera filtrando a luz chega com muita intensidade, é muito brilhante lá em cima. Então as câmeras são ajustadas para captar menos luz. E o flash, ele existe para agregar mais luz ao ambiente que você está fotografando. Se você vai no alto de uma montanha e você quer bater uma foto ao pôr do sol, por exemplo, de uma cadeia de montanhas que você está observando, uma cadeia de montanhas ao longe, não tem por que você usar um flash numa situação dessa. Primeiro porque o ambiente está escuro e segundo que o flash não vai refletir em nada. A luz do flash ela bate em elementos próximos da câmera, que são iluminados pelo flash, e são captadas para fazer o ajuste, para pegar o objeto próximo à câmera com clareza. Então o flash existe para fazer registro de objetos próximos, em ambiente escuro. Ele não vai funcionar para objetos pequenos a grandes distâncias ou grandes a grandes distâncias. Ele não funciona nessas situações, tá? Então, por isso que não se usava flashes em câmeras para fotografias nas missões espaciais. Certo? Então essa foto permanece como sendo um objeto não identificado realmente. Essas duas fotos, aí você está vendo a primeira e agora a segunda, são bastante intrigantes. Por quê? Porque nós temos algo esférico, sólido e totalmente de cor branca no espaço, tá? Quando nós temos várias fotos, várias situações em que os astronautas da Gemini fizeram fotos da Lua. E em todas elas as fotos são muito diferentes do que a gente tem nessa fotografia. Primeiro, que as fotos que os astronautas fizeram no espaço, na Gemini, em que a Lua aparece, você vê a forma da Lua, você vê os mares lunares, você identifica a Lua com muita facilidade, com a cor que a Lua realmente é, quando a gente observa aqui da Terra. Agora, se você observa essas duas fotos, o objeto é branco, não é acinzentado, e você não vê o sinal dos mares lunares, né? E tem um outro detalhe. Vou voltar aqui na foto anterior. Essa foto, os astronautas, onde você tem esse objeto azulado, os astronautas eles estavam fotografando a superfície, a cadeia de montanhas. Eles não estavam vendo esse objeto, tá? Uma pessoa, quando vê um objeto e quer fotografar, ela vai centralizar aquele objeto na foto. Quando ela capta um objeto, acidentalmente, aquele registro acidental vai ficar nas laterais. Por exemplo, se eu quiser fotografar uma pessoa que está tropeçando na escada, se eu souber que ela vai tropeçar e eu quero fotografar isso, eu vou fazer o registro fotográfico, no centro da fotografia vai ter a pessoa tropeçando. Agora, se eu estiver fotografando uma pessoa perto da escada e outra tropeça e por acidente acaba sendo registrado naquela fotografia, esse tropeço ele não vai estar centralizado, ele vai estar nas laterais, porque não era a intenção de fotografar aquilo, tá? Mesma coisa nas fotos de registros de UFOs. Quando uma pessoa, isso em qualquer situação, tá? Quando uma pessoa avista um OVNI e quer fotografar, ela vai centralizar aquele objeto e vai fazer o registro. Então o OVNI vai estar no centro da fotografia. Agora, se o registro é acidental, o OVNI tem tendência de ficar nas laterais. Então nessas duas fotografias, dessa forma branca, esférica, perceba que ela está no centro. Ou seja, foi intencional do astronauta em fazer esse registro. O que é esse objeto? Não sabemos. Mas ele foi avistado e a fotografia foi intencional da parte do astronauta. Aqui agora nós temos uma outra fotografia acidental. O astronauta fotografando a superfície. Você tem o oceano ao fundo, você tem umas nuvens sobre o oceano e você tem essa forma luminosa azulada, né, sobre as nuvens. E aqui agora, no fundo do espaço, um objeto quase no centro da foto, um objeto luminoso, que também foi fotografado de forma intencional pelo astronauta. E por fim, esta outra imagem,
onde você observa essas estranhas formas, né? Essas bolinhas, digamos, com essa coisa azulada próximo a elas. E é isso, então. Esses são os registros da Gemini 5. Uma missão muito interessante. Nós vimos o que é falso e o que é verdadeiro nessa missão, né? Vimos aí os documentos oficiais registrando esse avistamento e as fotografias de UFOs, de OVNIs, que eles fizeram no espaço. Tá? Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal para receber as notificações e acompanhar os próximos vídeos dessa série, que ainda tem registros fantásticos aí que nós vamos mostrar aí pela frente. Então é isso, um grande abraço para vocês e até o próximo programa.